E aí, pessoal, o momento preocupante do Grêmio na tabela do Brasileiro. Um discurso conformado, os erros que começam a ficar claros e também a janela. O que se fala? Pedro Raul vem aí? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da LR Energia Solar, placas solares para diminuir a conta da sua luz. Imagina você pagando apenas a taxa básica de luz? Pois isso a LR faz para você. Entre em contato através do link da descrição, converse com eles. Você pode pagar em até 144 vezes no boleto. Você vai ter todas as opções para ter as placas solares na sua casa. Diminua a conta da luz. Isso vai impactar para o resto da sua vida. Tenha placas solares com a LR Energia Solar. E na hora de assinar o contrato, ainda vai ganhar uma camisa do Tricolor. LR Energia Solar. Gente, eu tô aqui com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E, de alguma maneira, a preocupação começa a tomar conta do clube a partir dos resultados ruins que nós temos nessa competição. O Grêmio jogou 6 partidas e perdeu 4. E todas que jogou fora do ambiente da arena, perdeu. E por que eu coloco que esse é um momento? Porque, de alguma maneira, o Grêmio admite que a briga vai ser por isso. Ontem, mais uma vez, o assunto rebaixamento entrou na pauta. E aqui vai uma crítica à conduta do Renato na hora do discurso da derrota. É um discurso conformista. E está errado, Renato. A hora é de reversão, a hora é de união de força. Todos nós sabemos das dificuldades que estão postas ao Grêmio. Todos sabemos. Todos sabemos que o fato de jogar fora de casa é muito ruim. Todos nós sabemos que essa coisa da logística vai ser terrível. Mas nós não temos outra posição, outra possibilidade, além de lutar pela reversão. Botafogo, depois do Botafogo, Fortaleza, depois do Fortaleza, o Inter, e assim as coisas vão acontecendo. E vai ser um pior do que o outro. Não tem saída. É sempre importante a gente referir isso, porque isso é que vai determinar, lá no fim, o sucesso ou não. Então não adianta o discurso de conformismo. Os clubes, eles se unem, mas não se unem. Eu falei do rebaixamento, que isso é um... Não! Acabou! Nós temos que ir para dentro dos caras. O Grêmio ontem perdeu com uma normalidade o Flamengo. Depois a gente vai conversar muito sobre isso. Mas a normalidade que o Grêmio perdeu pro Flamengo ontem. O Grêmio hoje, em relação ao Flamengo, é um time pequeno. E eu não aceito isso. Isso tá na origem do Grêmio. Não aceita isso. O Grêmio não foi pequeno contra o Real Madrid. E contra o Flamengo está sendo. Mas esse é um outro assunto que nós vamos discutir. A janela está se abrindo. O Grêmio ainda não contratou. Lembrando que a partir do dia 10 de julho dá para jogar. O Grêmio ainda não contratou. E algumas coisas já começam a ficar escancaradas. De novo. O vice-presidente de futebol do Grêmio só fala quando o time ganha. Só quando o time ganha. Ele não fala quando o time perde. Quando ganhou lá o jogo do Ashpato, ele deu discurso. Então... Gente, tá na hora de reverter algumas coisas. Esse campeonato é preocupante pro Grêmio, sim, senhor. Sim, senhor. Por tudo que a gente sabe. Não só pela dificuldade Não, por tudo que a gente sabe. O Reinaldo ontem tem condição de jogar. Não tem condição de jogar. Ele tecnicamente vai bem, dá um chute aqui, um cruzamento aqui. Não marcar ninguém. Marcou todo o tempo olhando. Os gols foram todos ali. E vão ser sempre ali. E aí a gente vê o Grêmio vender o Cuiabano e ser titular de um dos melhores times do campeonato. Jogando muito. Isso é erro. Erro. Gostem ou não. É erro de avaliação. Não tem hoje lateral esquerdo no grupo do Grêmio. A gente está falando sobre isso.
Por outro lado, tem uma série de situações que são positivas. O Grêmio tem o maior número de volantes, o Grêmio conseguiu contratar bons zagueiros, vamos esperar que joguem. O Gemerson, por exemplo, vai jogar dia 10 de julho. Parabéns! Agora, vamos mudar o discurso. A posição do Grêmio hoje é 13º. O Grêmio hoje joga no final de semana sob risco de entrar na zona de rebaixamento. E depois tem o Fortaleza. E depois tem o Inter. E depois tem o Atlético Goianiense fora. E depois tem o Fluminense ainda na logística fora. Essa é a realidade. Vamos encarar a realidade. Mas vamos mudar o discurso. Está na hora de enfrentar a dificuldade e não lamentar a dificuldade. O lamento, ele é importante, mas não para justificar. Ele é importante agora para gerar força interna para que a gente supere ele. A dificuldade está posta. O Grêmio é o clube mais prejudicado pela enchente. O Inter vai jogar dia 3 de julho no Beira-Rio. O Grêmio vai jogar talvez no final de agosto. Então, o Grêmio é o grande clube prejudicado. A gente sabe disso. Mas isso não pode servir de vacina. Isso não é vacina. E aparentemente parece ser... a gente pode perder, né? Porque a gente teve aquele problema. Não! Não. A gente pode ter dificuldade, mas a gente não pode perder. Ou se perder, tem que perder brigando. Não perder passivamente. Vamos perder brigando. Vamos juntar forças e vamos ganhar ou vamos lutar. E se tiver que perder, não tem problema. Ninguém vai deixar de ser gremista porque perdeu. Ninguém vai. Só que nós vamos ter que lutar um pouco. E não fazer aquela pequenice que fez no Maracanã. Pequenice. O Grêmio entrou, fez um jogo maravilhoso e o Flamengo acelerou um pouquinho o passe e ganhou do Grêmio como se estivesse ganhando um time pequeno. Não. Então essa realidade ela precisa estar presente dentro dos posicionamentos do Grêmio. O Grêmio precisa mudar o seu foco com relação a isso urgentemente, sob pena de se atrasar tanto nesse campeonato que a gente vai jogar para não cair de fato. Lembrando, Vitória, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, Fluminense, Corinthians, Vasco, Juventude, são todos muito piores do que o Grêmio. Todos são piores que o Grêmio. Agora, se o Grêmio se diminuir, o Grêmio vai encostar neles. Então que o Grêmio reverta isso. Muda o discurso. Porque o Grêmio é melhor que esses times aí. Então não tem chance de cair. Salvo se disser, eu sou tão triste aqui, sou tão abatido, a vida foi tão ruim comigo que eu vou admitir esse lamento todo. Não. A vida tá batendo na gente, tá. A vida tá nos castigando, tá nos testando, tá. Mas nós vamos levantar a cabeça e vamos brigar. Isso é o Grêmio. Isso é o Grêmio. E vamos evitar errar também. Como vender o Cuiabano e ficar com o Reinaldo. E na hora de contratar, agora vamos contratar já. Ouviu, Bruno? É agora que tem que contratar. Não é no dia 20 de julho. Não é no final da janela, é no início da janela. Porque nós precisamos desses caras. Ouviu? É antes, não é depois. E não dá para esperar que o JP Galvão mude a vida dele agora, faltando um mês para acabar o contrato dele. Não dá. Não dava para esperar que ele fosse o reserva imediato do Diego Costa, que já foi contratado atrasado. E que já tem 2 lesões. E que deve ter mais até o final do ano. Porque ele já é um jogador veterano. Já dava para saber. Tá? Já dava para saber. Então vamos trabalhar de forma proativa, mas com um olhar exigente em vitória. Não com passividade. Porque a realidade de quem vence merece aplauso. Mas quem perde tem que ser vaiado. É assim o futebol. Quem ganha é elogiado. Quem perde é criticado. Não se aceita essa passividade no ambiente do Grêmio. Não se aceita. O Grêmio tem uma história de ser guerreiro, não de ser passivo, não de ser conformista.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.